porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queiram sentar-se, e sentados nós vamos rezar uma Ave Maria. Podem sentar, não é ofensa não. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Querido povo de Deus, essa solenidade que celebramos hoje nos oferece a possibilidade, a oportunidade de refletir sobre algo grandioso, o amor de Deus. Hoje tem algo que me preocupa. É a maneira como nós perdemos a capacidade de escutar. Cada vez mais impressionante. Às vezes eu observo, por exemplo, quando tem essas transmissões que chamam de live, que entrou muito na moda depois das situações que nós enfrentamos, que enquanto o pregador ou o palestrante está fazendo a palestra, o pessoal está escrevendo. Eu não acredito que está prestando atenção em nada. Não acredito. Às vezes a gente está numa pregação, às vezes nós estamos numa palestra ao vivo e a gente está conversando. O palestrante está lá passando a mensagem, mas parece que a gente já sabe. Não, isso que ele está falando eu já sei até mais do que ele. Fica difícil um copo que já está cheio receber alguma coisa, né? Então o primeiro ponto é a humildade de saber escutar. E os ensinamentos que a igreja nos transmite são maravilhosos com relação ao amor de Deus. O Santo Padre, o Papa Bento XVI, escreveu uma encíclica sobre esse tema, e muito bonita. Pena que, além da dificuldade de escutar, nós também temos uma grande dificuldade de ler. Deus caritas est. Deus é amor. E por que refletir sobre o amor de Deus? Porque somente refletindo sobre o amor de Deus eu vou entender que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus é a devoção ao amor de Deus. E quanto mais eu entendo o amor de Deus por mim, mais eu me sinto impulsionado a responder a esse amor e responder cada vez mais à altura. São coisas que às vezes na dimensão familiar nós só aprendemos quando perdemos. Se nós nos sentássemos hoje para conversar aqui sobre as pessoas queridas que já passaram por nossa vida, nós diríamos o seguinte: sabe, mas eu acho que eu poderia ter feito mais. Todos nós sentimos isso com relação a pessoas queridas que já partiram. Nós dizemos assim: eu poderia ter ido mais na casa dela, na casa dele. Eu poderia ter ligado mais. Eu poderia ter sido mais carinhoso. Eu poderia ter tido mais atenção. Queridos irmãos e irmãs, com relação ao amor de Deus, nós temos a possibilidade de realizar isso e fazer com que isso permaneça no decorrer de toda a nossa vida. Foi essa compreensão que fez a diferença na vida dos santos. Outro dia nós celebrávamos Santo Antônio de Pádua, de Lisboa, como a gente quiser. E
uma das coisas que marca a vida de Santo Antônio é a consciência que ele tem de ser amado por Deus. Isso se chama maturidade espiritual. E foi a essa maturidade que Jesus Cristo veio nos chamar quando ele apareceu para Santa Margarida Maria Alacoque, lá na França, passando para ela as promessas do coração de Jesus, do seu coração, convidando a humanidade a confiar nele, a buscar o perdão, a aceitar o perdão, transformar a própria vida. Como eu falei inicialmente na hora do ato penitencial, um dos problemas maiores que nós enfrentamos hoje é que, infelizmente, uma boa parcela da humanidade se acomodou na vida espiritual, achando que não precisa mudar. Deus acolhe os pecadores. Outro dia nós ouvíamos o Evangelho, quando na festa de São Mateus, nós ouvíamos que Jesus chamou Mateus na coletoria de impostos e depois foi para a casa dele, disse que ia lá fazer refeição. Aí nós achamos que simplesmente depois daquela atitude de Jesus, Mateus continuou na mesma vida medíocre de antes, fazendo as mesmas besteiras de antes. Não. Tanta prova que ele não voltou mais para aquela atitude lá da mesa que ele estava na coletoria, não. Ele passou a seguir Jesus e certamente todo o dinheiro que ele possuía, ele distribuiu. Ele não quis mais. Ele encontrou o tesouro escondido no campo. Ele encontrou uma pérola de grande valor que não se igualava a nada que ele tinha. Oh, querido povo de Deus, para mim e para vocês, como nós somos cabeça dura. Ser devoto do coração de Jesus é olhar para Ele com profunda gratidão, admiração e desejar imitar as suas virtudes. A maior de todas é a misericórdia. Só que nós temos que ter uma atenção muito grande com a palavra misericórdia. Porque com essa palavra tem gente que está continuando na vidinha errada, cada vez pior, cada vez mais medíocre, cada vez mais sem noção, dizendo, não, mas eu confio na misericórdia. Não, a misericórdia vai me salvar. Não, não é assim. Não foi isso que Jesus Cristo falou. Essa expressão tão grande do seu amor que é a misericórdia, exige da parte do pecador arrependimento e desejo de mudança. Será que a humanidade dos dias de hoje ainda entende o que é arrependimento? E quando se arrepende, será que ainda tem confiança em Deus? Por quê? Porque quando alguém se dá conta do erro que entrou, na situação em que se encontra, e se arrepende, não é para fazer como Judas, que depois que se deu conta de toda a realidade que ele provocou, foi tirar a própria vida. É a típica atitude de quem passou a vida toda não confiando, e na hora que era para procurar a confiança, ele continuou não confiando. E assim acontece na vida de muita gente. Ninguém vai me perdoar, Deus não me perdoa nunca. Não, eu não tenho perdão. Eu fico olhando, por exemplo, uma das expressões das poucas pessoas que ainda se confessam, porque por conta da misericórdia tem gente que não se confessa mais também. No confessionário não vai mais. Por quê? Porque acha que Deus perdoa tudo. Não, eu me confesso direto com Deus. Eu digo, interessante. Você olha a Bíblia de uma ponta a outra e não encontra em lugar nenhum um direcionamento que nos aponte para isso. Confessai-vos diretamente com Deus. Não tem. Mas tem o Rei da Misericórdia que diz: recebei o Espírito Santo soprando em cima dos apóstolos. Àqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados.
aos que não perdoardes lhes serão retidos. Está lá, João 20, né? Queridos irmãos e irmãs, nós temos que recuperar essa dimensão importantíssima da valorização do amor de Deus em nossa vida, senão nós estamos colocando em risco a coisa mais importante que nós temos que alcançar: a salvação das nossas almas. Salvação. Lá vem o padre falar: salvação de quê? Deus vai salvar todo mundo? Digo, não é assim que está na palavra. Ou eu sou coerente e digo, realmente eu acredito na palavra de Deus, ou então eu começo a dizer, não, tudo é um sentido alegórico, é figurativo. Na verdade, cada coisa aí é interpretada de uma maneira e não é propriamente isso que Jesus está querendo dizer. Que história é essa, gente? Quando a gente conversa com uma pessoa e a gente chama um filho para a realidade, é aquilo que nós falamos que nós queremos dizer mesmo. Quando a gente diz assim, olha, ou tu larga essas tuas más companhias ou não vai dar certo, a gente não está dizendo no sentido figurado. Está dizendo no sentido real. Então não sei por que o demônio conseguiu alcançar esse objetivo dele, que foi fazer com que as pessoas olhassem para a Sagrada Escritura como se a Sagrada Escritura fosse algo figurativo. Não, é o que mais concreto você pode encontrar. De todas as coisas escritas pelo ser humano, é o que de mais concreto você pode encontrar, é a Sagrada Escritura. Queridos irmãos e irmãs, hoje, celebrando o coração de Jesus, nós somos chamados a rezar pela santificação do clero. E aqui eu queria dizer para vocês, nós precisamos, ao mesmo tempo, rezar pela santificação do clero, pela valorização do clero. Para que nós, padres, nos valorizemos e vocês também nos valorizem. Porque foi outra vitória do demônio nos últimos tempos, foi fazer com que as pessoas perdessem o respeito por aqueles que consagram o corpo e o sangue do Senhor. Por aqueles que têm o poder dado por Deus de absolver os pecados, de ungir os doentes, de assistir os noivos no dia do casamento, de conferir o primeiro sacramento, que é o batismo, que é o sacramento de entrada. E São João Maria Vianney, protetor dos sacerdotes, na sua profunda admiração pelo amor de Deus, dizia: o sacerdote é o amor do coração de Jesus. Aqui e acolá, alguém erra. Mas a gente não deve generalizar. Isso acontece em todos os setores. Se eu fosse generalizar, eu não acreditava mais em mãe nenhuma, porque tem mãe que deixa o filho recém-nascido dentro de um latão de lixo, então eu ia dizer que toda mãe é cruel. Eu não ia acreditar em nenhum engenheiro, porque tem engenheiro que negligenciou e fez uma obra mal feita que desabou, então nenhum engenheiro presta. Eu não ia acreditar no comerciante, porque ia dizer que o fulano é fraudulento, aquele fraudou todo. Essas generalizações têm matado a humanidade. E eu agradeço a Deus que eu não sou de generalizar. Eu confio no ser humano. Eu acredito no ser humano. E se alguém cai, não é para eu tripudiar em cima e ficar, que bom, caiu. Não, é para eu dizer, coitado, que pena. Olha onde ele se meteu. Eu fico olhando para os sacerdotes que um dia puderam celebrar a missa e hoje não celebram mais. Devem sentir uma falta tremenda, porque coisa boa é celebrar uma missa, gente. Eu peço a Deus que me ajude, que até o último dia da minha vida eu consiga celebrar. Eu acho tão bonito quando um padre morre celebrando uma missa. Tenho pena dos fiéis que se alvoroçam. Mas para mim a coisa mais bonita, quando um padre termina de celebrar, às vezes ele terminou de comungar e
cai morto. Terminou a missão dele, a coisa mais linda do mundo. Eu tenho pena, mas não tenho pena para me achar superior. Eu tenho pena para me colocar em guarda e ter cuidado para não cair. Mas eu fico pensando quantos sacerdotes que hoje não são mais padre, não estão mais exercendo, e que sentem falta do altar. E a coisa mais linda do mundo é celebrar uma missa. Mas hoje não. É a imprensa, são os fiéis, é todo mundo parece assim com a raiva, uma revolta dos padres. É uma revolta, é uma raiva. Quando olha para um padre já tem vontade de avançar. Eu sinto, tem hora que eu sinto a raiva que tem certas pessoas do padre. Pelo amor de Deus. Você chega num lugar, se tiver um pastor e um padre, a pessoa faz questão: bom dia, pastor. Aí olha para o padre: bom dia, senhor. O padre está de batina, mas ele não chama, não. Olha, eu olho assim e digo: mas faz parte. Isso é para a gente poder sofrer e oferecer. Mas tem horas que eu não consigo. E me dá vontade de dizer assim: para que essa diferença? Por que para o pastor enche a boca de: oi, pastor? Aí para o pobre do padre, olha para o pobre do padre. Eu lembro uma ocasião que eu estava numa prefeitura, não vou dizer aonde, botaram a cadeira para o pastor e me deixaram de pé o tempo todinho. O tempo todinho de pé. Viu? Esse é o mundo de hoje. O mundo das generalizações, do pessoal que julga todo mundo por baixo, que acha que todo mundo é igual, que porque um caiu, nenhum presta. É por isso que nós temos que recuperar apostolado da oração e todo o povo cristão o costume de rezar pela santificação dos sacerdotes. Porque tem muito padre bom, já passou muito padre bom por essa terra, já fizeram muito bem, já fizeram coisas maravilhosas. Eu fico olhando para essa basílica e me passa um filme dos padres que eu conheci na minha vida. Então hoje é dia de rezar também pela santificação dos sacerdotes. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.